gente falar com a nossa convidada de hoje, que o tema, inclusive, é saúde bucal. Muitas vezes a gente vê algumas coisas aí na internet, faz de uma maneira errada, e para esclarecer, temos a honra de receber aqui com a gente hoje a queridíssima e sempre muito bem-vinda, Letícia Colares, com esse sorriso maravilhoso. Bom dia, querida. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, primeiro, Letícia, a gente vai subir já umas cartelas com mitos e verdades, essas perguntas, mas eu já tenho as minhas perguntas pessoais aqui para ela. E, por exemplo, eu já quero começar. Muitas vezes a gente vê na internet, né, aquele negócio de carvão, não sei o quê, o negócio de carvão ativado, que você pega um negócio escuro, passa no seu dente para ficar com aquele dente branco e tal. Mito ou verdade? Isso realmente ajuda a clarear ou de repente desgasta? Ou você pode ficar até intoxicada com carvão? Me conta um pouquinho sobre isso. Quanto ao carvão, eu gosto muito de falar que carvão, ele serve para churrasco. Olha. Então, assim, é muito mito. Ele não vai ajudar em nada. Na verdade, esses clareamentos, digamos assim, caseiro, que as pessoas inventam, eles acabam, na verdade, prejudicando a sua saúde bucal, porque ele vai ocorrer, na verdade, um desgaste no seu dente, no esmalte do dente, que é a camada mais superficial desse dente, e aí pode ocasionar vários problemas, como uma sensibilidade muito grande que vai te incomodar aí pro resto da vida. Olha, gente, então não façam, já sabe, né? Carvão não é para o dente, é para o churrasco, para você ter um dente saudável, para poder comer um churrasco gostoso. Pedi para a produção, então, já colocar aqui a cartela pra gente, mitos e verdades, sobre a nossa saúde bucal. Então, você que tá ligando aí agora TV, vamos lá. Primeira pergunta, gente, ó, a Joana Luana, lá do Ceará. A escova de dentes deve ser trocada frequentemente? Mito ou verdade? Ela deve ser trocada frequentemente, no máximo aí de 3 em 3 meses. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que, por exemplo, se você gripou, e aí logo depois você ficou bom, e você continua usando essa escova que você estava usando quando estava gripada, ela está infectada. Então essa escova, quando ocorre algum problema, como por exemplo uma gripe, ela também deve ser trocada, mesmo que ainda não esteja com esses 3 meses. Tá aí, viu, gente? Dica maravilhosa, inclusive com as crianças, com o marido. O pessoal fala que, vamos casar, vamos trocar escovas de dente. Não façam isso, tá, gente? Isso é nojento. Não façam isso. Próxima pergunta aí, pra gente saber se é mito ou verdade. Produção, coloca aí na tela pra gente acompanhar. Café mancha os dentes? Pergunta do Miguel Mendes, aqui do Piauí. Pronto, café, o temido café que a gente adora. Assim, eu falo muito para os meus pacientes, principalmente os pacientes de clareamento. Doutora, eu vou fazer o clareamento, tenho que parar de tomar café? A gente tem muitos estudos que comprovam que essas substâncias não mancham os seus dentes. Mas a gente sabe que ao longo do tempo, com o grande uso, né, uma grande quantidade, ele vai sim vir a manchar. É uma mancha que não vai sair? Não, é uma mancha que vai estar ali, vai escurecer o seu dente, mas com um clareamento, com uma profilaxia, que é aquela limpeza que você mais faz profunda, no consultório, mais profunda, a gente consegue sim melhorar esse tom da cor do seu dente. Maravilha. Próxima pergunta então na tela, mitos e verdades sobre saúde bucal. Vamos lá. Escovação em excesso prejudica os dentes? Pergunta do Raimundo Donato, lá do Maranhão. Outra pergunta que eu achei maravilhosa trazer aqui, porque a maioria das pessoas acham que precisam colocar muita força para estar ali limpando o seu dente. Eu confesso, eu sou essa pessoa, gente. Minha mão é pesadíssima na hora de escovar o dente, para arrancar a gengiva. E aí, essa força grande faz machucar a sua gengiva. Por isso que muitos pacientes chegam no consultório com a queixa do dente, da gengiva ter subido, e aí tá mostrando um pouquinho da raiz do dente. E isso, na verdade, é muitas vezes por conta dessa escovação excessiva e, digamos, com muita força, que acaba machucando a gengiva, ela retrai, que é o que a gente chama de retração gengival, e acaba expondo, por exemplo, a raiz do dente, causando também essa sensibilidade. Então, não é bom escovar com força excessiva, tem que usar uma escova de cerdas macias e escovar com os movimentos corretos e sem aplicar força. Perfeito. Olha, então, mais uma pergunta aí na tela para a gente poder seguir aqui nosso mitos e verdades. Não temos mais as perguntas, tá? Mas eu tenho perguntas. Temos várias. Eu acredito que hoje em dia, né, você cuidar da sua saúde bucal é muito importante. Muito. Até porque a digestão, por exemplo, né, começa na boca. Às vezes as pessoas têm dor de cabeça por causa do dente. É o que você falou sobre essa escovação em excesso, né? Me diz uma coisa, para criança que começou a escovar o dente, eu tenho filho, né? Meu filho tem 8 anos, sempre fazendo a higienização bucal. Como que usa aí, como que faz a quantidade do creme dental? E a partir de qual idade que a criança já pode usar um creme dental, por exemplo, que contém flúor?
Pronto. As crianças que elas não sabem ainda cuspir, é ideal que elas usem o creme dental sem flúor, para que ela não engula esse flúor em quantidade excessiva, porque isso pode ocasionar, por exemplo, a fluorose, que são manchas brancas nos dentes permanentes. E aí vai precisar passar por um tratamento para tentar amenizar esse problema, digamos assim. Então, a partir do momento que a criança aprende a cuspir, aí sim, ela pode usar o creme dental com flúor, e até porque essas crianças que não sabem ainda cuspir, elas têm uma idadezinha menor, então são crianças que ainda não consumem alimentos tão ricos assim em açúcar. Então a gente consegue sim usar essa pasta sem flúor apenas nessas crianças menores. Outra pergunta, o uso de fio dental. Quantas vezes por dia é indicado usar o fio dental? Tem muita gente que acha que é só escovar o dente e pronto, porque tem alguma sujidade, né, que a escova não consegue alcançar. Justamente. Então, qual é a importância do uso do fio dental para essa higiene bucal? Pronto, o uso do fio dental, ele sempre tem que ser utilizado juntamente com a escova de dentes. Então, você vai escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Então, todas as vezes que você vai escovar os dentes, você vai usar o fio dental. E o ideal é que você use primeiro o fio dental e depois faça a escovação. Perfeito. E sempre lembrando de escovar a língua também. Ah, perfeito. Isso é muito importante. Muito inclusive, importante. Né? Bom, a nossa querida Nayana tem uma pergunta para fazer sobre a higienização bucal. A gente também que fala muito, né, gente? É sempre bom estar com a higienização bucal em dias. Um hálito fresco, né? Porque misericórdia, né? Negócio do mau hálito, negócio é complicado. E aí, amiga, qual é essa pergunta? É o seguinte, eu queria saber da nossa querida convidada a respeito das frutas, né? Fala-se que existe, é mito ou é verdade? Existe fruta que pode ajudar na higiene da boca, né? Existe a fruta detergente? Já ouvi falar algo sobre isso. E outro detalhe. Fruta detergente, gostei. Já ouvi isso, fruta detergente, que você come e o dente fica limpo. E acreditem, eu já vi sobre isso. E sendo ensinado para crianças. E eu queria saber disso e o que a gente poderia fazer para nessa rotina do dia a dia, nesse cuidado que a gente tem, diminuir a sensibilidade. Porque às vezes a gente usa tanta coisa para manter e o dente é sensível e isso incomoda. Vamos lá. Primeiro, nada nunca vai substituir a escovação, né? Creme dental, escova de dente, fio dental. Então, assim, não existe essa fruta detergente. Existem, na verdade, algumas frutas, essas frutas mais cítricas, que, na verdade, elas podem ocasionar uma erosão no dente, que aí causa essa sensibilidade. Então, pacientes que tomam muito suco, com frutas muito ácidas, podem, às vezes, se queixar. Às vezes, consomem, por exemplo, quando está na época da siriguela, às vezes o paciente consome muita siriguela ali. E tomba, né? E aí, o dente dá-lhe uma certa sensibilidade no momento e o paciente acaba reclamando. Como fazer, a outra pergunta que você fez, como fazer para evitar essa sensibilidade nos dentes? A gente primeiro tem que descobrir qual é a causa, o que está ocasionando essa sensibilidade para a gente entrar com o tratamento correto. E como eu falei no começo, sempre estar atento que essas novidades que às vezes aparecem aí na internet, de clareamentos, que dizem que o dente vai ficar super branco sem precisar ir ao dentista... Nunca é verdade, sempre vai ser um mito. Então, isso daí pode estar ocasionando essa sensibilidade. Aí, uma conversa com o seu dentista, a gente consegue identificar o problema e, assim, poder tratar essa sensibilidade para você sorrir aí feliz. Olha, Letícia, sempre muito bem-vinda aqui, tá bom? Um prazer imenso receber você no nosso programa. E se você que ligou a TV agora não acompanhou do começo, o nosso quadro Canal Saúde de hoje foi sobre mitos e verdades sobre a saúde bucal, recebendo aqui a querida dentista Letícia Colares, que já está no Instagram aqui dela também, você pode ir lá seguir, ela tem dicas maravilhosas, tanto para o dia a dia quanto para assuntos um pouco mais profundos, né, com relação ao nosso sorriso aos dentes. Querida, muitíssimo obrigada, tá bom? Esse foi o nosso quadro Canal Saúde desta sexta-feira.